Boa noite. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Betume. O objetivo foi desarticular uma organização criminosa que atuava no tráfico internacional de drogas aqui em Manaus. Um peruano e 2 advogados estão entre os presos. As prisões iniciaram nas primeiras horas da manhã de hoje. 100 policiais federais atuaram no cumprimento de 6 mandados de prisão preventiva, 2 de prisão temporária, além de 8 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de condução coercitiva, que é quando a pessoa é levada pela justiça para prestar esclarecimentos. Os mandados foram cumpridos em Manaus e Tabatinga, no Amazonas, Tomé Açu, no Pará e Curitiba, no Paraná. Os alvos são investigados por tráfico internacional de drogas. As investigações tiveram com base em informações do exterior de apreensões ocorridas em países diversos no exterior, com remessas de Manaus, tanto de pessoa física quanto jurídica. Com base nisso, a gente deu início a algumas investigações preliminares que concretizaram essas informações. O grupo criminoso, ele enviava a droga daqui para Belém, normalmente para Belém ou para alguma cidade do Pará, e de lá seguia para o exterior, ou muitas vezes ia para o Nordeste, do Nordeste para o exterior. A Polícia Federal classificou como sofisticado o modo em que essa organização criminosa enviava drogas de Manaus para o exterior. No mês de março deste ano, a polícia interceptou essa carga de tambores de freio de caminhão que estavam recheados com 116 quilos de cocaína pura. A carga seria enviada para a Austrália. Durante as investigações iniciadas ainda no ano passado, a Polícia Federal apreendeu mais de 300 quilos de cocaína. Os suspeitos também utilizaram cilindros de metal e até transformadores de energia para traficar a droga. Uma carga de tambores com cocaína diluída em manta asfáltica foi apreendida no México também no mês de março, com informações repassadas pela Polícia Federal via Interpol. A polícia acredita que a organização criminosa conseguia a droga na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia e enviava para países de todos os continentes. Só que analisando esse modus operandi, como essas cargas foram remetidas, os remetentes, as empresas utilizadas, foram identificadas diversas outras cargas que foram remetidas com sucesso. Existem remessas que não foram apreendidas, mas anteriores para a China, para outros países da África, Austrália. Então, é um esquema de alcance global, certamente. Poderia ser remetido para qualquer país do mundo. 2 advogados que auxiliavam os criminosos com a criação de empresas fantasmas de exportação também foram presos. O médico e empresário Mohamed Mustafa, preso na Operação Maus Caminhos da Polícia Federal, acusado de desviar 112 milhões de reais da saúde do Amazonas, deve ser transferido amanhã para o Comando de Policiamento Especializado da Polícia Militar. Mohamed Mustafa está preso desde o dia 20 de setembro na carceragem da Polícia Federal no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. A decisão judicial que determina a transferência do médico para o CPE já foi encaminhada para o comandante da unidade. Por telefone, o coronel Cleitman Rabelo informou que vai cumprir a decisão, mas reforçou que o local não tem condições adequadas para manter presos especiais. No CPE, o médico deve dividir a mesma cela onde, desde fevereiro de 2014, está preso o ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, e também o prefeito cassado de Santa Isabel do Rio Negro, Marionildo Siqueira, preso em maio deste ano, acusado de comandar um esquema de desvio de recursos da prefeitura. Mohamed Mustafa é acusado de comandar um esquema criminoso de desvio de dinheiro da saúde pública no Amazonas, utilizando o Instituto Novos Caminhos, alvo da investigação policial para superfaturar contratos. De acordo com as investigações da Polícia Federal, o montante desviado chega a 112 milhões de reais. Eleições 2016. A partir do próximo sábado, a propaganda eleitoral será retomada no rádio e na TV. A ordem da veiculação dos programas dos candidatos que disputam o segundo turno das eleições foi definida em sorteio na manhã de hoje na sede do Tribunal Regional Eleitoral.
Assim como no primeiro turno das eleições, nesta segunda fase, os candidatos que disputam a prefeitura vão poder falar diariamente com o eleitor por meio do rádio e da televisão no horário eleitoral gratuito previsto em lei. No segundo turno, o horário eleitoral foi dividido em 2 períodos diários de 20 minutos, sendo 10 minutos para cada candidato em cada bloco, além das inserções. No Amazonas, diferente de outros estados, as coligações não entraram em acordo para a redução de tempo de fala dos prefeituráveis. Isso foi feito em alguns estados do país, em alguns municípios, porém aqui não houve acordo nesse sentido. Então ficou mantido o horário legal, que é de 20 minutos em cada bloco, para cada candidato. Por ordem definida em sorteio, o prefeito Arthur Neto, candidato à reeleição pela coligação Por Uma Só Manaus, é quem abre a propaganda eleitoral, que será retomada no próximo sábado, dia 15, seguido do seu adversário Marcelo Ramos, da coligação Mudança para Transformar. O candidato mais votado também estreia as inserções diárias de 30 segundos na programação das emissoras, que na segunda fase da eleição municipal vão seguir o horário de verão. Fizemos o sorteio acerca de quem começa os blocos, porque com relação às inserções, a lei já estabelecia que dava início à coligação que tivesse maior número de votos, né? Então essa questão já estava definida e fizemos oficialmente a colocação aqui no plano de mídia, no sistema. O calendário eleitoral estabelece apenas que a data limite para o início da propaganda é o dia 15 de outubro, ou seja, 15 dias antes da eleição no segundo turno, marcada para o dia 30 de outubro. A juíza ainda orientou as coligações a não usarem indevidamente o tempo de propaganda para evitar os processos na Justiça Eleitoral por acusações entre os candidatos. Propiciar ao eleitor a possibilidade de analisar os candidatos, né, com tranquilidade, com serenidade, com isenção. Eu acredito que é nesse sentido que a norma previu para esse segundo turno um tempo maior para cada candidato, justamente para que todos os assuntos possam ser tratados, e o que nós desejamos é que eles sejam tratados de forma honrosa, de forma respeitosa, como prevê a legislação, e que isso possa ajudar efetivamente os eleitores do Amazonas a fazerem a sua escolha. Um homem morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de apenas 2 anos, na noite de ontem em Manacapuru, após uma troca de tiros entre integrantes de 2 facções criminosas da cidade. Anderson Pedrosa Feitosa foi atingido com um tiro na cabeça por 2 suspeitos que estavam em uma moto. De acordo com a Polícia Civil, a dupla estava em perseguição a um carro pertencente a Jonatas Bandeiras de Souza, de 25 anos, que havia saído do enterro do irmão morto por traficantes. Dentro do veículo estavam o irmão e a filha dele, que também ficaram feridos e foram encaminhados para o hospital da cidade. Um dos suspeitos foi preso e autuado por homicídio tentado e homicídio. O comparsa conseguiu fugir. A Prefeitura da capital, por meio da Secretaria de Assistência Social, e o Governo do Estado, com o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, devem agilizar a assistência para as famílias atingidas por um incêndio de grandes proporções ocorrido no bairro Petrópolis no início deste mês. Os detalhes com o repórter Tiago Gonçalves. São 12 famílias prejudicadas pelo incêndio que ocorreu no último dia 3, no bairro Petrópolis, na zona sul da capital. Quem vai dar os detalhes sobre o resultado da reunião é o defensor público Roger Moreira, do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado. Então, defensor, o que foi definido na reunião? Bom, em primeiro lugar, nós definimos que a Defensoria vai receber do município a relação das famílias que foram atingidas e, respectivamente, também o seu cadastro no aluguel social.
por conta também da reclamação das famílias do valor, que é um valor estabelecido em lei, na Lei 1666, na lei do município, é um valor defasado, é o valor de R$300, que foi estabelecido em 2012 ainda. Então a Defensoria também vai oficiar para a Câmara Municipal, isso talvez não sirva para essas famílias, mas para o futuro a gente vai demandar a atualização desse valor pela Câmara. A SEMAD também ficou de nos encaminhar a relação de todos aqueles que foram solicitados a sua inclusão no programa do Prosamin. Como as famílias ficam numa área de risco, então já é uma área cadastrada pelo Prosamin. E a gente pede, no caso, principalmente do poder público do estado do Amazonas, a sensibilidade para essas famílias que estão aí encerrando o ano com esse negativo, né? Então, sem casa para morar. São pessoas que estão morando em casa de parentes, de amigos, uma situação de abandono, realmente. Agora, como que foi iniciada essa ação, esse processo, inclusive com a participação da Secretaria Municipal de Assistência Social? Bom, nós passamos no local e no dia do sinistro, eles estavam começando a fazer os levantamentos, entrando em contato com os moradores, e a partir daí quem procurou a Defensoria foi a Caritas Arquidiocesana, trazendo o pleito das famílias em relação às suas dificuldades, em relação inclusive ao abalo psicológico que essas famílias sofreram. Então, nós, na qualidade de defensores dos direitos humanos e também a Defensoria de Interesses Coletivos, nós fizemos uma força-tarefa para tentar dar o mais rápido possível uma resposta para essas famílias. Não dá para esperar uma causa dessa. Está certo, defensor. Obrigado pelas suas informações. Tiago Gonçalves, para o Band Cidade. O fenômeno conhecido como terras caídas, que costuma ocorrer no período de seca dos rios, voltou a causar transtornos para os municípios, para os moradores do município de São Paulo de Olivença, no Alto Solimões. Desde 2010, pelo menos 295 famílias já ficaram desabrigadas devido ao avanço da erosão do solo, que acaba comprometendo a estrutura e até derrubando as casas mais próximas à margem do rio. Os moradores reclamam do atraso da obra de contenção da orla, orçado em quase 100 milhões de reais e que deveria ter sido concluída pelo governo do estado no início deste ano, mas que sequer começou. 150 unidades habitacionais que já estão praticamente prontas também ainda não foram entregues. A Defesa Civil afirma que está vistoriando as localidades atingidas. Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, aqui em Manaus e também em alguns municípios do interior. Em Manaus, o tempo fica parcialmente nublado a nublado. As temperaturas variam entre 26 e 35 graus. Em Benjamin Constant, o tempo fica encoberto, com possibilidade de chuva fraca, mínima de 25 e máxima de 30 graus. Em Lábrea, a previsão é de tempo encoberto, com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus. Em Parintins, o tempo fica ensolarado, poucas nuvens, mínima de 25 e máxima de 36 graus. O Papa Francisco nomeou o mais novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus, Monsenhor Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos. O anúncio foi divulgado nesta quarta-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Monsenhor Edmilson pertence à congregação Salesianos de Dom Bosco e atualmente é diretor da obra social Paulo VI em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. As datas da ordenação episcopal e a posse na arquidiocese ainda serão definidas. A Polícia Civil investiga o desaparecimento da estudante Cíntia Gama, de 12 anos. A menina foi vista pela última vez há 8 dias, no momento em que teria sido abordada por um carro preto a caminho da escola. Cíntia Gama é vítima do desaparecimento misterioso ocorrido no dia 5 de outubro. A adolescente de 12 anos foi vista pela última vez nesse trecho na rua onde ela mora com os pais. Ela levava cerca de 20 minutos para ir e voltar e nunca havia tido problema. Tudo que a gente sabe é que o garotinho, um menino de 10 anos que passou por ela, cumprimentou ainda, falou com ela. Ele disse que deu aquela coisa, ele olhou para trás. Quando ele olhou para trás, tinha passado o carro preto, né? E quando ele viu esse carro preto, pegou, colocou ela dentro do carro, tapou a boca dela e colocou ela dentro do carro.
Na escola, ninguém sabe, ninguém viu a menina Cíntia. Professores e funcionários ficaram surpresos com o desaparecimento da estudante. A família está muito abalada. Nosso sentimento é de fé. A gente quer a Cíntia de volta, né? E a gente sabe, a gente sente que ela está viva. Desde o dia em que a família registrou o desaparecimento de Cíntia, a Polícia Civil atua com várias equipes de investigação. O sumiço misterioso da estudante intriga os policiais pela forma como tudo aconteceu. Com o apoio da Secretaria de Segurança, que desde o início está apoiando a gente, Delegacia Geral, Gabinete do Delegado Geral, que está incansável com a gente nisso. Então, as diligências, o empenho está sendo diuturno, todos os dias, o empenho maciço de todos os órgãos de segurança, das outras unidades da Polícia Civil, no sentido de encontrar a Cíntia, né? Esse é o nosso maior objetivo, mas para isso, a gente convoca a sociedade. Quem tiver alguma pista que ajude a polícia a localizar a menina Cíntia, pode entrar em contato através do 190 ou do 181. Ok, eu gostaria de reforçar que amanhã a Band Amazonas realiza o primeiro debate na TV no segundo turno das eleições, recebendo ao vivo aqui nos estúdios da Band os candidatos Arthur Virgílio, da coligação Por Uma Só Manaus, e também o candidato Marcelo Ramos, da coligação Mudança para Transformar. O debate será mediado novamente pelo jornalista do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Otávio Sesc Júnior, e começa a partir de 9h30 da noite. O Band Cidade de hoje fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e vá no link vídeos. Você fica agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Boa noite para você, até amanhã.